Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo, é claro, que perdeu para o São Paulo na noite de ontem, na noite de sábado, lá no Morumbi. É o seguinte: Tite acertou ou errou ao poupar jogadores pensando no duelo com o Palmeiras na quarta-feira pela Copa do Brasil? E essa decisão, ela é apoiada pela diretoria do Flamengo? O que pensa a diretoria do Flamengo? Diante desse debate que está acontecendo desde antes do jogo, quando saiu a escalação confirmando a informação que a gente trouxe, que o time seria bem mesclado, praticamente reserva, até agora. Porque eu estou olhando as redes sociais e os torcedores do Flamengo estão criticando bastante, a grande maioria, a verdade é essa, nem todos, mas a grande maioria criticando bastante as decisões do técnico Tite em poupar pensando no jogo de quarta-feira, repito, contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Jogo esse que o Flamengo já inicia vencendo por 2-0, porque o jogo de ida no Maracanã o Flamengo conseguiu vencer e vencer muito bem o Palmeiras por 2-0. Mas o que pensa a diretoria? Eu fui buscar essa informação. Antes da opinião, a gente vai trazer a informação, a apuração. E aí eu conversei com um membro do departamento de futebol do Flamengo que me explicou e que deu a versão do Flamengo, da diretoria. Está priorizando, está menosprezando o Campeonato Brasileiro para conquistar a Copa do Brasil? A gente vai falar já o que disse esse dirigente, e tem também novidades aí no interesse do Rennes da França, no zagueiro Fabrício Bruno. A gente vai falar também sobre isso no vídeo de agora. Mas antes, galera, queria pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, para fazer o canal crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Se quiser colaborar de maneira financeira, o meu muito obrigado. O Pix está aqui na descrição, tá bom? Vamos para as informações? Repito, antes da minha opinião, eu vou trazer a apuração, a informação. E aí eu procurei um membro da diretoria do Flamengo para entender o que pensa a diretoria sobre a decisão do Tite em colocar grande parte dos titulares, entre os reservas no jogo contra o São Paulo. Jogo esse que saiu até barato, porque eu acho que o São Paulo dominou o Flamengo, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. 1-0 saiu até barato. Acho que o São Paulo poderia ter feito até um placar mais elástico, lembrando que o São Paulo foi com o time titular, ou seja, pensou no Campeonato Brasileiro. O São Paulo venceu o Goiás no jogo de ida, o próximo jogo é só na quinta-feira. E aí o São Paulo pensou, beleza, dá tempo de recuperar ou até mesmo poupar os jogadores na quinta-feira, tendo em vista que a gente saiu na frente, então vamos com o time titular para buscar uma vitória em cima do Flamengo. E conseguiu essa vitória. Já o Flamengo botou grande parte dos reservas em campo para iniciar a partida, algo que a torcida do Flamengo não gostou nem um pouco, e dando a entender que está menosprezando o Campeonato Brasileiro para poder priorizar a Copa do Brasil. E hoje, domingo, logo depois do jogo, dia seguinte do jogo, lembrando que é folga para o elenco rubro-negro, se representam na segunda-feira, eu procurei um membro da diretoria do Flamengo para entender por que poupar, está priorizando, a decisão de priorizar foi de quem. E essa pessoa me disse o seguinte, presta muita atenção que essa pessoa me falou, abre aspas, não houve priorização não, Verê. Houve desfalques por contusão e cartões, além de controle de carga para não estourar ninguém. Há em todos os jogos controle de carga dos mais desgastados. Gerson jogou 45 minutos, Arrascaeta jogou menos que 45 minutos. Risco mitigado. Dependendo do desenrolar do jogo, segurar nem é uma questão de priorizar esse para descansar no próximo. É a sequência e o nível de desgaste. O risco de lesão é nesse, por isso descansaram mais nesse jogo contra o São Paulo, treinaram menos e jogaram menos. Para o próximo jogo, o desgaste já está menor. Há de se respeitar a ciência, a fisiologia e os profissionais do futebol, que no Flamengo, na minha opinião, Venê, temos os melhores. Quando nós, quem milita no futebol, quem trabalha informando e quem comenta, leva o debate para o lugar comum do torcedor, estamos jogando contra o esporte, limitando a discussão a achismo. Está aí o lado da diretoria do Flamengo. Com isso, a diretoria
respalda o técnico Tite nas decisões, entende que as decisões não foram para priorizar uma competição ou outra, foi porque nesse jogo os atletas estavam desgastados. E por isso eles não iniciaram a partida. E segundo essa pessoa da diretoria do Flamengo, poderiam nem entrar caso o resultado tivesse positivo. Beleza, eu agora vou dar a minha opinião. Eu acho que o Flamengo perdeu uma grande oportunidade de continuar na liderança mesmo com um jogo a menos. Se, beleza, estão desgastados, mas o Gerson entrou no segundo tempo, como a gente pôde ver, jogou 45 minutos. A Arrascaeta entrou no segundo tempo, jogou 45 minutos. No banco de reservas, ele tinha Fabrício Bruno, ele tinha Varela, ele tinha Pulgar, ele tinha Gerson, ele tinha Arrascaeta. Todos esses jogadores poderiam ter iniciado a partida e poderiam sair no decorrer do jogo. O problema para mim é o seguinte, né? A gente não tem a certeza que se o Flamengo tivesse colocado o time titular, venceria o jogo. Mas ao menos daria um recado a todos os envolvidos nessa situação, a torcida, que estão buscando priorizar o Campeonato Brasileiro. Eu não acho certo o Flamengo sendo líder, você, entre aspas, poupar no Campeonato Brasileiro para poder jogar com o time titular na quarta-feira contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Pedro e Luiz Araújo suspensos, beleza, esses aí não poderiam entrar em campo, apesar do Pedro ter forçado o cartão amarelo no último jogo, o que eu achei errado. O Luiz Araújo acabou sendo suspenso por conta de um erro de arbitragem. Cebolinha, de fato, está com uma pequena lesão muscular, não tinha condições de jogo. O De La Cruz com dores no joelho, mas aí fica a pergunta, se fosse uma final ele não jogaria? É óbvio que jogaria. Então eles pouparam agora. Bruno Henrique entrou muito mal. E aí a gente não pode deixar de falar isso. A forma como os jogadores que entraram em campo como titulares atuaram, um time sem vontade, um time sem tesão, sem gana para vencer. O que acontece, por exemplo, com Vitor Hugo e Lohan, dois jovens jogadores que não demonstram nenhuma disposição em campo, nenhuma. O Vitor Hugo parece que está jogando por obrigação sempre que entra. Parece que está em outro mundo. O Lohan, há pouco tempo, estava comendo a bola, jogando muito bem. E, de repente, caiu de produção. Por quê? E os dois são jovens, estão sem vontade de jogar. Gabigol reclamou tanto, que não recebeu oportunidade como titular. E aí, quando recebe oportunidade como titular, o que acontece? Nada. Na verdade, aconteceu. Teve um lance que foi bizonho dele. Ele pisou na bola, ele tropeçou na bola. Gabigol foi muito mal ontem em campo. Não foi só Gabigol. O Bruno Henrique, eu não vou julgar. Jogou no sacrifício. O próprio Tite mencionou isso na entrevista coletiva. Mas ele teve uma atitude ontem que eu achei um absurdo. Falta de inteligência total. Ele já havia saído, ele já tinha sido substituído, estava no banco de reservas, ele sabia que estava pendurado. Se ele levasse cartão amarelo, ele iria virar desfalque contra o Palmeiras no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. Aí ficou reclamando da arbitragem, reclamando, levou o amarelo, pronto, tá fora, tá suspenso. Ah, ele forçou. Se ele forçou, ele foi irresponsável. E se ele não forçou, ele também foi irresponsável. Falta de inteligência total do Bruno Henrique no banco de reservas. Já para que reclamar da arbitragem no banco de reservas? Davi Luiz e Léo Pereira foram muito mal ontem na zaga, muito mal. Vinha muito mal em campo. O Wesley, coitado, vai ter pesadelos com o Ferreirinha. O Wesley sofreu com o Ferreirinha. O Alan eu já cansei de criticar. Eu não consigo nem mais defender. Tá jogando muito mal. E tem uma imagem do JP Drone no Instagram, eu vi essa imagem. Todos os 11 jogadores do Flamengo estavam dentro da grande área na hora do gol de cabeça do Calleri ontem contra o Flamengo. O Calleri subiu sozinho. O Flamengo tinha 11 jogadores dentro da área e o Calleri subiu sozinho. E bola aérea defensiva tem sido um problema para o Flamengo. 3 dos últimos 5 gols sofridos pelo Flamengo foram de bola parada. Ou seja, a equipe de Tite sofreu com gol de bola parada na derrota para o Fortaleza, na vitória de virada por 2-1 em cima do Criciúma, que teve aquele pênalti lá de sinuca, e ontem na derrota para o São Paulo. Então, assim, eu acho que o problema foi tudo, na minha opinião, errado
em priorizar o jogo de quarto. Acho que poderia ter dado um valor maior a esse jogo contra o São Paulo. Agora a pressão no outro jogo, no próximo domingo contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, aumenta demais. Aumenta muito. O Flamengo tem que ganhar esse jogo. Todo mundo sabia que o Botafogo ia pegar o lanterna no Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense, todo mundo sabia que a chance do Botafogo ganhar era enorme. E o Botafogo não poupou. Entrou com seu time principal, isso precisa ser dito. Foi lá, fez o dever fora de casa e venceu por 4-1 o Atlético Goianiense. O Flamengo perdeu a liderança. E agora precisa correr atrás no outro final de semana contra o Palmeiras, jogo muito difícil no Maracanã. Inclusive o jogo que vai acontecer no Dia dos Pais. Além do erro na escolha, na minha visão, tem desempenho coletivo, que foi pífio, horrível, e o desempenho individual. Os jogadores pareciam que não queriam ganhar. Entraram em campo, beleza, o que a gente conseguir aqui tá ótimo, a verdade é essa. É óbvio que eles não entram assim, gente. Mas o desempenho individual foi muito abaixo. Eu esperava mais até mesmo do Matheus Gonçalves. Esperava mais de todo mundo. E ninguém jogou bem. A verdade é essa. A verdade é essa. E o Tite tem que parar de ficar botando o Léo Ortiz de volante. Tinha volante à disposição dele. Bota o Igor Jesus. Bota o Everton Araújo. Vai ficar forçando a barra com o Léo Ortiz de volante. Botasse ele na zaga, então, no lugar do Léo Pereira, que foi titular no último jogo. Então, acho que deu tudo errado. A verdade é essa. E agora o Flamengo tem uma sequência muito pesada. Palmeiras, Copa do Brasil, Palmeiras, Campeonato Brasileiro, Bolívar, Libertadores e depois Botafogo, Campeonato Brasileiro. São 4 jogos extremamente importantes para o Flamengo nesse período de agosto aí. Beleza? Para finalizar nosso vídeo, galera, o Flamengo recebeu a informação que o Rennes da França vai aumentar a proposta pelo zagueiro Fabrício Bruno. Lembrando que a primeira proposta foi de 14 milhões de euros, sendo 12,5 de maneira fixa e 1,5 através de bônus. O Flamengo recusou e agora a diretoria do Flamengo foi comunicada que o time francês vai aumentar a oferta. O Flamengo apenas espera. Vai aceitar? A gente não tem como saber. Não tem como prever o futuro, não tem bola de cristal. Vai que os caras oferecem aí 20 milhões de euros. Aí é uma proposta que, enfim, é irrecusável. Mas agora é aguardar. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Uma ótima semana a todos. Flamengo folgando nesse domingo, se representa segunda, treina segunda e terça no Ninho do Urubu e depois viaja para São Paulo para pegar o Palmeiras lá no Allianz Parque pela Copa do Brasil, desculpa. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Gabriel Alfa, canal Paparazzo Rubro Negro. Tite, queria que você fizesse uma análise, por favor, em especial sobre o ataque do Flamengo, né? O Flamengo veio hoje com um ataque diferente do que está habituado, sem o Pedro, sem o Cebolinha, que está lesionado. Enfim, veio com Gabi, Carlinhos, Bruno Henrique, Matheus Gonçalves como opção também, mas o time hoje acabou saindo sem dar um chute a gol. O Flamengo não finalizou a gol durante os 90 minutos, teve só aquele lance do Gabriel, mas que a jogada já tinha sido parada. Queria que você falasse um pouco sobre isso, e se você puder também falar de forma rápida sobre a ausência do Luiz Araújo, né, que a gente acabou não tendo tempo de comentar, que tomou o terceiro cartão amarelo no lance que foi um erro do árbitro, que achou que ele ia ser substituído no último jogo, acabou desfalcando hoje, e o quanto ele fez falta nesse duelo de hoje. Obrigado. Boa noite. Nós viemos com um grupo todo que trouxe o Flamengo à liderança durante todos esses 20 jogos. E ela não tem individualidade, ela tem o conjunto dela, que ele é importante. O fato significativo é que nós jogamos o terceiro jogo em 6 dias e é impossível tu manter performance e corre-se o risco de lesões graves, de machucar, de o atleta ficar fora um tempão se jogar. Isso já foi assim contra o Palestino, isso já foi contra o Juventude, isso já foi Cuiabá. Então, há um cuidado e não poupar atletas. Por quê? Porque não tem condição humana de manter fisicamente e performance nesse nível. E todos nós temos construído essa campanha, então não tem individualidade. Só para pegar um detalhe, no segundo tempo, as 2 finalizações que a gente teve a chance de finalizar foi com Wesley e foi com Ortiz numa tomada de bola dentro do campo adversário. Então, o dado estatístico
Não teve no gol, mas foi uma situação clara. Clara, limpa. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Aqui atrás, Sidão Marinho da Litoral News. Você falou bastante sobre a questão do calendário várias vezes já, né, professor? Acho que isso já ficou bem entendido. Queria saber de que forma, então, o Flamengo trabalha visando o próximo jogo com uma atuação muito abaixo, como teve hoje. Existe alguma influência do jogo de hoje no próximo jogo contra o Palmeiras? No final do jogo, o torcedor até cantou bastante, como quem levanta a moral da equipe, que mesmo que perca hoje, tem um desafio na próxima quarta, que é muito importante para a temporada. Existe um trabalho que você vai fazer com a equipe visando o jogo de hoje e também o da próxima quarta? Pega toda a temporada, pega todos esses últimos jogos, pega todo o campeonato, pega toda a Copa do Brasil, coloca nele como média de atuação. Sim. Assim como nós não gostaríamos de estar perdendo, independentemente de qualquer situação, todas elas fazem parte. E maturidade em relação a isso também. Mas pega todo esse conjunto. É a produção de hoje, sim. É a produção do jogo passado, sim. É a produção do jogo anterior, sim. É esse conjunto todo. Tite, boa noite. Duda Gonçalves, da ESPN. Sei que vocês não gostam de falar individualmente sobre atletas e performance, obviamente, mas é impossível não te perguntar a respeito do Gabigol e também do Bruno Henrique, voltando à titularidade, uma dupla que a gente sabe que faz muito sucesso no Flamengo, com seus méritos também, pelas suas performances. Queria que você, se pudesse, analisasse também os dois, se individualmente, se puder, se não, no conjunto, como você avalia a performance dos dois na partida de hoje. Obrigada. Dois grandes jogadores. Dois jogadores, são dois monstros. Na história, dois grandes atletas. E, publicamente, eu pedi ao BH, porque a gente precisava de um jogador de velocidade. Eu pedi ao BH que ele pudesse vir, sentar nas suas condições, sentar na sua plenitude, sim. Mesmo dizendo assim, mas correria um risco de lesão? Não, clinicamente não. Essa segurança a gente tinha. Mas ele não estava ainda treinado, mas nós precisávamos de um jogador de velocidade. A equipe, quando ela machucou, quando o Luiz fora por cartão, com o Cebola fora por cartão, tu precisava ter um jogador de agudo no setor. E foi até onde deu. Então, são dois jogadores que precisam ser muito respeitados e tenham respeito. Tite, boa noite. Ainda dentro disso, queria que você comentasse um pouco o posicionamento do Gabigol em campo. O Gabigol não era titular, não iniciava uma partida há 6 meses. É o que você imaginou com o posicionamento, até por conta desse quarteto ofensivo, talvez? Às vezes o Gabigol um pouco mais recuado. O que você queria e se você teve, de fato, essa resposta dele dentro de campo? Igual os outros todos os jogos que ele jogou. Talvez você tenha observado. Penúltimo atacante é o 9. Ele começou como penúltimo, depois foi de 9. De momento. Professor, algo a reclamar no jogo de hoje, de arbitragem e tal, ou o resultado foi justo, São Paulo mereceu ganhar o jogo? Falar em jogo de desempenho, jogo de resultado, deixa para vocês avaliarem aí, analisar dessa situação toda. A sensação que eu tenho é que no melhor momento nosso de segundo tempo, aí depois a gente ia retomar uma intensidade maior na substituição, mas no melhor momento do segundo tempo, de marcação agressiva, de tomada dentro do campo adversário, a gente acabou tomando gol. Mas o jogo ele é assim, o jogo ele tem esses componentes. A partir daí fica um jogo de trocação, a gente procura sair na frente, tinha um contra-ataque, a qualidade do São Paulo, duas grandes equipes. Aí tem diversos jogos dentro do mesmo jogo. Não vou, a arbitragem, tu fala em relação à arbitragem, reclamar? É isso? Não. Vejo. Não. Eu só não sei porque ele deu cartão pro BH. Eu também não. De novo, ele com o BH, alguma coisa ele deve ter com o BH. O BH reclamou normal ali. Foi o terceiro? Então a gente tomou um com o Luiz lá, que não era para ter sido, e agora o BH tomou o terceiro. Tite, Matheus, boa noite. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Depois de uma atuação exuberante na última quarta-feira, era uma equipe diferente, era uma competição diferente, um adversário diferente, mas a derrota, e principalmente com a atuação da equipe, isso preocupa o torcedor. O que dizer para esse torcedor
que está aguardando o jogo de volta diante do Palmeiras aqui em São Paulo, pela Copa do Brasil, e obviamente fica preocupado com relação à atuação coletiva que a equipe apresentou hoje? De novo, uma pergunta está linkada à outra. Reúne todas a performance da equipe, né, e ela traz e se traduz como forma de preparação para o jogo de quarta-feira também. Penúltima aqui. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Léo José, do Coluna do Fla. No jogo de ida da Copa do Brasil contra o Palmeiras, o Abel Ferreira ele colocou um time muito defensivo, né? Muito atrás, então deu muito campo para o Flamengo. Nesse jogo de volta, agora, no Allianz Parque, jogando fora de casa, o que você espera? Qual Palmeiras que você espera enfrentar? E aproveitando rapidinho, o De La Cruz, ele é alguma preocupação para a quarta? Essa segunda parte da pergunta, quero deixar de novo bem claro. A gente cuida e não poupa. De La Cruz não tinha condição. Cebola não tem condição. Os atletas e outros, se fossem iniciar o jogo, correriam o risco de machucar, de estar fora, de ficar 15, 20 dias fora. Talvez o próprio BH e o Cebola sejam um exemplo disso. Da gente ter necessidade, apressar um pouquinho, daqui a pouco tem uma necessidade de uma sequência e ter. Então, de novo, fica bem claro, é por cuidado de não machucar, de perdê-los. E nós correríamos esse risco. Agora a gente começa a projetar, porque a gente pensava no jogo contra São Paulo. A gente pensava em fazer um belo jogo, ter um bom resultado aqui, dar uma sequência, manter liderança no campeonato. Nós pensávamos tudo isso. Eu não tenho condição de te... e aí a gente entra também numa... Ser defensivo, foi defensivo, é a característica do Palmeiras. Aí a gente entra numa... Tu estás colocando uma ideia que foi... Eu não... Tem que avaliar, tem que entrar em pormenores. O que a gente vai trazer agora é projetar o jogo de quarta-feira, recuperar toda a equipe, projetar o jogo para quarta-feira. Última pergunta. Tite, talvez até para o Matheus, que participa diretamente desse processo no dia a dia, no treinamento. Hoje a gente acabou sendo derrotado por conta de uma situação de bola parada. E eu queria perguntar para vocês o quanto que, nesse recorte da temporada, né, muita gente traça esse início de agosto. Dia 31 foi o primeiro jogo dessa sequência de jogos difíceis e decisivos. Mas o quanto que essa bola, que já fez a gente ganhar muitos jogos, né, o quanto que vocês vão trabalhar, sei lá, talvez uma redobrada de atenção nesse tipo de jogada. E ofensivamente também, né? A gente sabe que a gente já ganhou muitos jogos com esse tipo de jogada, quando o jogo é decidido nesse tipo de detalhe. Estatisticamente, são 30%, em torno de 30% do campeonato proporciona essa. E ele acontece. Ela varia um pouquinho dentro desse índice, né? Tanto o nosso quanto do adversário. É uma das fases do jogo importante nossa. E aí é toda a equipe trabalhando, não é só o César, o Matheus ou eu. Somos todos nós, a gente faz, estuda. O aval final é meu, né? A responsabilidade final é minha, desses ajustes, dessas estratégias. E é 30% em torno disso, que ele é tanto a favor quanto contra, que tem estabelecido os placares dos jogos. Obrigado, boa noite. O Flamengo enfrenta um dia decisivo para saber se contará com De La Cruz e Cebolinha no confronto contra o Palmeiras, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, no Allianz Parque. Ambos os jogadores estão sob observação no departamento médico, sendo dúvida para a partida crucial. Após um domingo de descanso, a equipe carioca retoma os treinos na segunda-feira no Ninho do Urubu. O jogo contra o Palmeiras ocorre após uma derrota amarga para o São Paulo no Campeonato Brasileiro, e o Flamengo busca se recuperar rapidamente. O técnico Tite indicou que apenas na terça-feira decidirá a escalação, pouco antes da viagem a São Paulo, mas o treino de segunda-feira já serve como um termômetro para a lista de relacionados para o jogo decisivo de quarta-feira, às 20 horas, horário de Brasília. De La Cruz e Cebolinha não jogaram contra o São Paulo no Morumbi, mas os exames realizados na última sexta-feira não revelaram lesões. Tite explicou que a decisão de não escalar De La Cruz e Cebolinha contra o São Paulo foi uma medida preventiva.
Ambos os jogadores não estavam em condições ideais e havia o risco de agravarem as condições, o que poderia afastá-los por até 20 dias. Tite mencionou que o caso de Cebolinha é particularmente preocupante, dado seu histórico de problemas musculares em 2024. De La Cruz, que tem dores no joelho direito e incômodos nos calcanhares, está sob cuidados desde a Copa América. Ele tem mais chances de jogar contra o Palmeiras. Já Cebolinha, que sentiu dores na coxa direita durante a vitória contra o Palmeiras na ida da Copa do Brasil, é uma preocupação maior. Ele vem se recuperando no Rio de Janeiro e há esperanças de que esteja disponível na quarta-feira. Além de La Cruz e Cebolinha, Vina também sentiu dores na coxa esquerda durante a derrota para o São Paulo e está em tratamento com gelo. O lateral esquerdo será avaliado novamente na reapresentação do time. Com a vitória por 2-0 no jogo de ida no Maracanã, o Flamengo pode até perder por um gol de diferença no Allianz Parque para avançar às quartas de final. Em busca do pentacampeonato, o time já conquistou a Copa do Brasil em 1990, 2006, 2013 e 2022.